Na hora de comprar um medicamento, surgem as dúvidas. Qual marca? Qual preço? Qual é o mais indicado? Uma pesquisa realizada em setembro do ano passado, com 2.000 internautas de várias regiões, revelou que 58% das pessoas não sabem a diferença de genéricos, similares e de referência. A equipe da NTV procurou a ajuda do farmacêutico Luciano para responder essa questão. O referência foi aquele que criou a fórmula, o que desenvolveu, o que pesquisou, que fez testes, investiu e criou a fórmula. No caso aqui temos a Novalgina, que foi quem criou esse medicamento. O genérico foi uma proposta do governo para baratear o medicamento para a população, porque no caso o medicamento de referência ele tem um custo muito alto. Então criou-se o genérico. Ele tem que passar por 3 testes, que é o teste de bioequivalência, biodisponibilidade e o teste de equivalência farmacêutica. O que seriam esses testes? Ele tem que ser idêntico ao medicamento de referência, em sua composição, na sua forma farmacêutica, que no caso comprimido. Se o comprimido for uma estrelinha azul, o genérico tem que ser uma estrelinha azul. Em todas as propriedades, ele tem que ser idêntico ao medicamento de referência. Certo, Luciano. A diferença entre referência e genérico nós entendemos. Mas e com relação ao medicamento similar? A partir de 2003, a Anvisa exigiu que o medicamento similar passasse pelos mesmos testes que o genérico. Só que o similar ele não precisa ter a mesma característica, ele pode criar uma marca. No caso aqui temos a Maxalgina, ela é uma marca concorrente da Novalgina, ou seja, ela é similar a ela. Ela passou pelos testes, só que, porém, ela não é obrigada a ter a mesma embalagem, o mesmo sabor, a mesma concentração mais grossa, mais fina. Ela só tem que comprovar que ela é eficaz, como é o de referência. No site da Anvisa, existe uma tabela que disponibiliza todos esses tipos de medicamento. O qual é o referência, o qual é o genérico e o qual é o similar. Por lá você vai conseguir saber tudo. Se os medicamentos são todos confiáveis, como decidir? Por que os preços são diferentes? O medicamento de referência ele tem um custo mais alto para a população, porque além do laboratório ter investido nessas pesquisas para desenvolver ele, existe também a campanha de marketing, que o laboratório gasta com divulgação para médicos, na TV, para propagar o seu produto. O genérico, não existe essa propagação. A gente vê propaganda do laboratório. No caso aqui, a gente vê propaganda da Germed, não da Dipirona. Então, portanto, o laboratório de referência, ele investe nessa marca. Ele investe com propaganda, ele investe com estudos. Por isso, ele se torna mais caro do que o genérico. O similar também pode investir na marca, só que como ele não fez a pesquisa, ele está copiando de referência, para ele o custo sai mais barato também. Outro ponto interessante da pesquisa é que 69% dos entrevistados não têm conhecimento sobre as regras da Anvisa para a substituição de medicamentos receitados pelos médicos na hora da compra na farmácia. Luciano deixa a dica. Hoje em dia, vende-se bem similar e genérico. Muita gente ainda tem um pé atrás. Eu acho que isso não deve acontecer, porque como foram passados por testes, eles receberam o selo de qualidade da Anvisa, eles são medicamentos eficazes. Então, eu acho que a população pode ficar tranquila quanto a isso, pode usar, sim, o genérico, no caso, se precisar, o similar, para poder ajudar no bolso também, né? Então, fica a critério. Geralmente, a pessoa prefere o genérico pelo preço, até porque é bem grande a diferença. E é o mesmo medicamento, né? O farmacêutico é a pessoa mais capacitada que tem para orientar o paciente sobre o uso do medicamento. Então, em caso de dúvida, procure seu farmacêutico de confiança. Não vai usando medicamento sem orientação, não. Isso pode trazer um malefício para a saúde.